Então vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo a mais uma vez. Gabriel aqui, sempre ou quase sempre trazendo informação. E vamos falar no vídeo de hoje sobre superaquecimento e subresfriamento em splitão, beleza? Algumas dúvidas que têm aparecido aqui, camaradas que eu tenho buscado ajudar. Então, só os vídeos de superaquecimento sobre esfriamento às vezes não é suficiente, então a gente precisa entender alguns passo a passos, beleza? A ideia aqui é facilitar o seu entendimento. Então, para aqueles que querem vídeo imediato, rápido, não é um vídeo para você, pode meter o pé, obrigado pela sua presença. O vídeo aqui são para as pessoas que querem dar uma estudada um pouquinho a mais. Então, os inscritos aqui são de outra especificação, são de outro nível, assim, especiais, né? Mas caso você seja um desse, não esqueça, tá? Se inscreve, cara, não ser inscrito. Aperta o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro, beleza? Então, superaquecimento, subresfriamento, eu quero fazer com que você raciocine em cima do que é realmente cada um desses fatores, beleza? Então, vamos para a tela e aí vai ficar mais fácil para explicar. Então, nesse exemplinho aqui, você pode encontrar o manual do seu splitão, que de repente já com os valores, né? Aqui eu tenho um exemplo para equipamento que trabalha com R22, ele diz aqui quais são as pressões mínima de alta e de baixa, superaquecimento e subresfriamento, quais são os valores. E aqui você vê, temos 407, nós temos equipamentos com uma pressão um pouquinho diferente, porém superaquecimentos iguais. Está vendo aqui? Ó? É o mesmo superaquecimento, fluidos refrigerantes diferente. E aí pode acontecer a dúvida. E aí você pode se perguntar por que o superaquecimento é igual e as pressões são diferentes. A gente segura no vídeo aí que eu vou te explicar o porquê que isso acontece, tá? Então, o que que você precisa entender, tá? Que é importante. Cada projeto de refrigeração, qualquer que seja, o projetista vai calcular, né, a serpentina do evaporador, a serpentina do condensador e o compressor, basicamente, para que ela atinja aquela temperatura e atenda, né, aquela carga térmica específica no local. Você não é projetista, você precisa entender, na verdade, como a coisa aconteceu, como chegou aquele momento e corrigir caso encontre um problema. Tá? Então, independente do compressor, eu dei 3 exemplos de compressores aqui, cada compressor vai ter uma função, vai ter um fluido refrigerante que ele vai trabalhar, tá bom? Então, tem 3 fatores que eu considero principais, tá bom? Que são as temperaturas. Então, cada equipamento, cada compressor, né, vai ter uma temperatura máxima e vai ter uma temperatura mínima de trabalho. Ele vai ter uma pressão, olha, ele vai ter uma pressão, tá, de trabalho máxima e mínima também, tá? E tem o óleo, tá? Na maioria dos casos, ainda vai ter um dia que um splitão trabalhe talvez sem óleo, né? Mas o óleo tem que ser específico. O óleo é específico para cada compressor, tá certo? E o óleo também possui características importantes, como viscosidade e a temperatura que ele vai trabalhar. Então, de acordo com a temperatura, sua viscosidade também muda. Então, de acordo com o funcionamento do compressor, o óleo vai se comportar diferente, tá? Então, você pode se deparar com uma situação dessa. Você ter um splitão onde a unidade condensadora fica na parte mais alta e a parte mais baixa, tá? E você pode ter situações opostas, onde o condensador está na parte mais baixa e o evaporador na parte mais alta. Aqui nós temos exemplos, né, que o fabricante colocou aqui os sifões, tá? Para esse caso específico aqui, mas a gente não vai abordar sobre esse assunto aqui. O que interessa é o superaquecimento e o subresfriamento. Então aqui, né, eu tentei separar nosso circuitozinho padrão de refrigeração, né? O que que a gente vai encontrar na maioria dos casos? Então, o condensador
Daqui vou botar aqui uma reticênciazinha, porque é a distância do tubo, né, que aí de acordo com cada fabricante vai atender. Então a gente vai ter aqui desse lado a parte do condensador, vai ter pressostato de baixa, o pressostato de alta junto no condensador, o compressor, a serpentina, as válvulas, sensores de descarga e tudo mais. Agora no evaporador, normalmente a gente pode encontrar justamente o visor de líquido, a válvula de expansão, a parte da evaporadora e o filtro também que pode estar lá no evaporador, tá? Então, como eu tinha dito anteriormente, o compressor vai ter um limite, né, de pressão e temperatura, e esse limite é chamado de lift, né? Lift, para alguns casos, isso aí para curiosidade. O que isso significa? Que o compressor vai ter um limite máximo de pressão a atingir e um limite mínimo de pressão a atingir. Ele só pode trabalhar dentro daquela faixa, tá bom? E aí, como eu disse, o óleo seria maravilhoso se o sistema trabalhasse com óleo apenas dentro do compressor. O óleo não saísse de forma nenhuma. Mas, como nada é perfeito, o óleo, uma parte do óleo acaba saindo, indo para a linha e circulando em todo o sistema, tá? Então, o superaquecimento vai ser importante para vários motivos, tá? Um dos principais é proteger o compressor. O compressor vai ser o cara que, se chegar temperatura muito baixa, ele pode comprimir líquido e seu compressor ir para o saco, ele ir de ralo, né? O compressor ir embora. E se tiver uma temperatura muito alta ou uma pressão muito alta, ele pode atingir essas pressões de temperatura muito alta e o seu compressor também ir de arraste para cima, tá? Então, dentro daquele cálculo, tudo que o projetista fez, ele fez um balanceamento entre as serpentinas e o condensadores, as serpentinas do condensador do evaporador mais o compressor, onde o fluido refrigerante, quando chegar aqui na expansão, ele fazendo com que, quando o fluido refrigerante venha aqui na serpentina, ele percorra toda a serpentina e ele comece a expandir, ele comece a trocar de calor, tá? Plenamente na serpentina, e ao finalzinho aqui da serpentina, ele conseguir sair completamente ele sair completamente em forma de vapor, tá bom? Para ele voltar para o compressor e aí o compressor somente comprimir o que não for líquido. Então, o desenho todo foi projetado para que você tenha o aproveitamento aonde? Justamente no evaporador, tá? Por quê? No evaporador, o fluido refrigerante ele só vai refrigerar enquanto houver mudança de estado físico do líquido. Então, como já expliquei outras vezes, em outros vídeos, superaquecimento e estado físico do fluido refrigerante, só acontece a mágica do resfriamento quando o refrigerante ele está se transformando de líquido para vapor. Enquanto houver essa transformação em toda a serpentina, o evaporador vai estar gelando e vai estar resfriando o ambiente. Agora, se por um acaso você tiver um superaquecimento errado, a expansão vai começar a partir daqui, ó. E aí o evaporador vai poder só absorver só uma parte da troca de calor. Então você vai trocar somente essa parte aqui, então você vai perder eficiência. E se tiver muito fluido refrigerante, o que acontece se tiver muito fluido refrigerante? O fluido refrigerante não pode não ser trocado completamente e chegar líquido no compressor. Chegando líquido no compressor, o compressor pode quebrar também, tá bom? Então são esses cuidados que você deve tomar. Logicamente, como eu disse, excesso de óleo, o óleo vai se comportar de uma forma, a próprios componentes mecânicos do compressor vão se comportar de outra forma. Então, o superaquecimento e subresfriamento vai te ajudar principalmente a proteger o compressor e você poder atingir a maior eficiência de troca de calor na serpentina do evaporador, é onde o cliente está sentindo. Logicamente que isso tudo aqui vai impactar também no condensador. O condensador também será impactado.
com essa mudança. Da mesma forma que a gente tem que ter uma eficiência de troca aqui, a gente tem que ter uma eficiência de troca também aqui. Então, esse equilíbrio, esse superaquecimento, vai ajudar a equilibrar todas as pontas e proteger justamente o compressor. Então, a primeira coisa que você precisa saber é justamente qual é o superaquecimento e o subresfriamento do equipamento que você está trabalhando. Você pode conseguir também esses valores se você encontrar os valores de temperatura e pressão do seu compressor. Então, cada compressor pode trabalhar com temperaturas e pressões diferentes e atender a mesma demanda. Então, você, às vezes, tendo justamente esses valores, você pode chegar perto do superaquecimento e do subresfriamento no seu equipamento. Então, a carga do fluido refrigerante só vai estar correta quando os valores de super e subresfriamento estiverem dentro da faixa especificada pelo fabricante. Então vamos lá, pega papel e caneta e anota aqui o que você vai precisar para poder ter o seu super e o subresfriamento. Então, os valores que você vai precisar, tá? Você vai precisar da pressão de alta, PA, vai precisar da pressão de baixa, PB, você vai precisar da temperatura da linha de líquido, tá? E a temperatura da linha de sucção. Com isso aqui, a gente vai conseguir saber qual o superaquecimento e o subresfriamento, tá? Então, vamos pegar como exemplo justamente o que a gente tinha visto lá anteriormente. Vamos trabalhar com o R22, tá bom? Vamos trabalhar com a pressão que ele especificou na parte de alta. Vamos colocar aqui por volta de 250 PSI. Então, nós temos uma pressão de alta de 250 PSIG, manômetro, que você vai estar com manômetro. E aqui na parte de baixo eu vou pegar por volta de 65 PSI, 65 PSIG. Então, na parte de baixo vamos trabalhar com 65 PSIG, tá bom? E as temperaturas de linha de líquido e a temperatura de sucção? Aqui é que rola a dúvida. Onde que eu vou tirar? Porque se trata de um splitão. Logicamente, o splitão, o evaporador vai estar numa parte, o condensador vai estar bem distante, né? Então, para você que ainda não entendeu, o superaquecimento, você vai fazer o superaquecimento, tá, no evaporador. E o subresfriamento vai ser referente ao condensador. Por que superaquecimento no evaporador? Porque a gente está falando do fluido refrigerante. O fluido refrigerante aqui, ele está se tornando vapor. Então, para ele, a temperatura aqui vai estar muito elevada, então ele vai estar superaquecendo para se tornar vapor, tá? Então, quando você for medir o superaquecimento, imagine que você vai fazer o quê? O trabalho justamente aonde? Você vai querer pegar o superaquecimento aonde? No evaporador. Então, o que acontece? No evaporador, o ideal é você pegar justamente a temperatura onde? Na saída do evaporador. Tá? Então, normalmente o evaporador vai estar em outra área, além do condensador. Porque essa temperatura aqui pode ser diferente dessa temperatura que chegar aqui no compressor. Você pode, se pegar aqui no condensador, acabar pegando o valor não real da serpentina, tá? Porém, o incrível aqui da refrigeração é o seguinte, que por mais que a temperatura seja diferente, a pressão daqui da sucção pode ser igualzinho à pressão aqui que vem no condensador. Então, aí é que vem o problema do superaquecimento em splitão. Você poder pegar a pressão no condensador, mas ter que pegar a temperatura lá perto da serpentina do evaporador. Lógico, aí depende do seu trabalho, como você quiser fazer. Ah, Gabriel, mas eu percebi que aqui tem uma diferença de 5 graus de diferença. Então, eu posso abater aqui esses 5 graus. Bom, é por sua conta e risco, tá? Mas o ideal é você pegar a temperatura, tá, na saída da serpentina do evaporador. Então, aqui você vai colocar um sensor de temperatura. E vamos imaginar que essa temperatura esteja por volta de 8 graus Celsius, tá? Vamos imaginar
aqui fictício para a gente colocar lá no nosso cálculo. Então, a temperatura da saída da serpentina do evaporador é a temperatura da linha de sucção. Então, vamos imaginar aqui que está com 8 graus Celsius, tá? E a temperatura da linha de líquido, onde a gente pega? Temperatura da linha de líquido, a gente vai pegar onde? Olha só. Olha, linha de líquido aqui, a gente pode pegar justamente na saída aqui, tá? Tem manuais que podem dizer que para você chegar e pegar aqui justamente na saída da descarga, tá? Mas você pode pegar aqui na temperatura da linha de líquido. As pressões, como eu disse, a pressão aqui também, por incrível que pareça, a pressão daqui pode ser igualzinha à pressão daqui, caso você tenha pontos de referência para poder espetar o manômetro. Se você tiver, no caso anterior que eu tinha falado, se você tiver como pegar a pressão aqui da serpentina também, não tem problema nenhum, porque eu disse, a pressão vai ser iguais, mas as temperaturas podem ser diferentes, tá? Então você pode pegar a temperatura aqui e a temperatura aqui também, que vai ter uma pequena diferença, tá bom? Cada manual pode dizer uma coisa, mas já vai te ajudar você a pegar a referência. Então vamos supor que a temperatura, né, da linha do condensador esteja por volta de 38, para ficar meio quebrada, 38 Celsius. Então eu encontrei 38 graus Celsius na temperatura da linha de líquido. Então eu tenho aqui 38 graus Celsius. E agora, como eu faço o superaquecimento e o subresfriamento? O superaquecimento, a formulazinha é simples, tá? Superaquecimento, tá bom? É a temperatura da linha de sucção menos a temperatura de saturação do evaporador. Né? A temperatura, a saturação, é esse pontinho aqui que a gente vai precisar conversar e vou precisar te explicar de uma forma diferente. Então, nós estamos trabalhando com R22 e a gente falou lá que a pressão de alta, não, a gente está falando de superaquecimento. Então, no superaquecimento, a gente tem que pegar a temperatura de saturação no evaporador, certo? Para pegar essa saturação do evaporador, a gente precisa saber a saturação da pressão no evaporador. Então, a gente pegou lá 65, não foi isso? Então, a gente pegou por volta de 65. Aqui a reguinha ela é precisa demais, então ela nem deixa chegar aos 65 perfeito. Né? Mas, enfim, 65 PSIG, que você está usando o manômetro, apresentou aqui para mim 2,82 graus. Essa é a temperatura de saturação para essa pressão aqui que ela está trabalhando. Então, aqui, a minha saturação é 2,85 graus Celsius, tá? Então, eu peguei a saturação. E a saturação, também vou aproveitar e logo vou pegar logo a saturação do 250. Qual é a saturação da pressão a 250 do R22? Então, corrigindo, a temperatura de saturação da pressão do R22 a 450. Ele não deixa chegar aqui aos 450, ou ele passa, ele não deixa chegar redondinho no 450, essa reguinha aqui da Danfoss. Isso aí você pode baixar esse aplicativo, tá, no seu celular e você botar o fluido refrigerante que tu precisa, tá? Mas o que a gente tem aqui? 46,98. Cara, não vou botar exato não, vou arredondar logo para 47 graus Celsius. Então vou colocar aqui 47 graus Celsius, tá? Aproximadamente aqui a saturação. E aqui eu vou corrigir, vou colocar logo, e aqui eu vou corrigir e vou deixar logo como 3, tá? Vamos colocar aqui a 3 graus Celsius, tá bom? Então, basicamente, a gente já tem tudo que a gente precisa para o superaquecimento e subresfriamento do nosso splitão. Então, eu tenho a temperatura da linha de sucção, que corresponde a 8 graus Celsius, menos a temperatura da sucção do evaporador, que corresponde a 3. 8 menos 3 corresponde a 5. A 5 graus Celsius de superaquecimento. E o nosso subresfriamento, né? Nosso subresfriamento é como se fosse o inverso, né? Você vai precisar da temperatura, tá,
da saturação do condensador, tá? Menos a temperatura da linha de líquido. Então, a temperatura de saturação, né, do condensador, da pressão do condensador, eu tenho aqui já, que eu já peguei, 47 menos 38. Então, quanto é que deu aqui para mim? Deu 9 graus Celsius de subresfriamento. Então, agora eu tenho o valor de trabalho. Tá? Agora eu sei, o meu equipamento, o que ele está trabalhando, qual superaquecimento e qual subresfriamento. Então, eu volto lá para consultar. Então, o meu superaquecimento deu por volta de 5. Olha só. O superaquecimento indicado para essa máquina é 8. É de 8 graus a 12. E o meu subresfriamento é de 5 a 10. O meu superaquecimento deu 5 graus. Então, está abaixo desse valor. E o meu subresfriamento deu 9 graus. Está dentro da faixa. Então, o que aconteceu aqui? Temos algum problema e a gente precisa avaliar o porquê que aconteceu isso. Então, a gente viu aqui que nesse exemplo fictício que pode acontecer aí, a gente não está dentro da faixa correta do superaquecimento, somente do sub, tá? Existem algumas alternativas que eu vou falar logo em seguida, e lembrando, logicamente, que você não pode esquecer de dar o seu joinha, se inscrever caso seja inscrito e aperta o sininho para vídeos como esse a mais você ficar por dentro quando chegar no canal, tá? Lembrando que tem vídeo exclusivo para membro, tá? Que esse vídeo aqui com certeza vai quebrar galho de muita gente. Tem gente que às vezes até manda mensagem querendo pagar. Mas ao invés de pagar, o que você faz? Se inscreve aí como membro do canal, que aí lá tem vídeo exclusivo para falando sobre refrigeração, compressor, de chiller, enfim, VRF, um monte de coisa lá exclusiva. Tem o mais barato e tem o outro mais avançado que contempla todos os vídeos, tá? Então fique à vontade lá, se divirta, você me ajuda e eu te ajudo. Então fica formando aí um ganha-ganha, uma parceria excelente, lembrando que sempre você é o protagonista da sua história, eu sou apenas o ajudante, tá? E eu tenho que te explicar uma coisa muito importante antes de você chegar e realizar qualquer ajuste, tá? Você, para ter certeza se realmente tem algum problema no seu sistema, você precisa, antes de mais nada, ter certeza que todos os compressores da sua linha estão operando, todos os ventiladores estão operando, todas as duas serpentinas do condensador e do evaporador estão limpos, tá? Porque a deficiência de troca de calor vai influenciar diretamente no resultado do seu superaquecimento, do seu subresfriamento, tá? Se você tiver um evaporador, por exemplo, numa sala de máquina onde ele tem acesso ao forro, o forro está aberto e a sua máquina, que deveria receber só o retorno de ar naquele ambiente que ele está climatizando, ele está recebendo um ar de um forro. Então, lá o forro pode estar a 40 graus e isso vai influenciar também na eficiência do seu equipamento. Então, antes de fazer o ajuste que eu vou apresentar agora, tenha certeza que esses valores aqui, esses componentes estão em perfeito estado. Serpentina limpa, compressores em operação, todos eles, e os ventiladores, todos os ventiladores em operação também, tá bom? Tanto do condensador quanto do evaporador. Sem isso, os seus valores ali podem estar mascarados, tá? Então, qual é o próximo passo caso esteja tudo certinho? Tudo você esteja redondinho lá com a máquina que você está trabalhando, tá? É a gente fazer a mexida na válvula, a famosa válvula de expansão termostática. Devo avisar que nenhum fabricante recomenda que você mexa na válvula de expansão, porque, como eu disse inicialmente, ela foi calculada para trabalhar com esse seu sistema. Então, todas elas já vêm calibradas para trabalhar. Mas existe sim essa possibilidade. Lembrando que, se você trabalhar com a válvula de expansão ou fechar a válvula, enquanto o equipamento estiver circulando fluido refrigerante, você pode quebrar os componentes internos da válvula, tá? Isso pode acontecer. Então, o certo é o seguinte, é você desligar o sistema,
faz a alteração, depois liga de novo. Espera operar. A cada movimento desse que você for realizar, vai levar papo de meia hora para o sistema estabilizar. E aí você pode repetir todos os passos que a gente já falou até agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um caso lá em que meu superaquecimento ele está baixo. Então, em teoria, eu preciso aumentá-lo. E aumentá-lo, eu tenho aqui, ó, automaticamente como fechar. Só que quando eu aumento o meu superaquecimento, eu fecho a válvula, automaticamente eu aumento também o meu subresfriamento. A gente viu lá que o valor era 9. Então eu ainda tinha um pouquinho, eu poderia aumentar alguma coisa. Então, fechando a válvula, eu poderia deixar meu superaquecimento dentro dos meus valores lá, que era por volta de 8, né? Por exemplo. Então aqui a gente viu que o superaquecimento estava em 5, eu poderia tentar fechar a válvula até ele chegar a 8, lembrando que o meu subresfriamento estava em 9. Então ele poderia ultrapassar o 10, os 10 graus Celsius. Então aqui eu estou numa sinuca de bico. Como também eu poderia fazer o seguinte, eu tenho que aumentar meu superaquecimento e eu poderia diminuir meu subresfriamento. Então, para aumentar e diminuir, eu tenho essa opção aqui, ó, retirar fluido refrigerante. Removendo, logicamente, com um reservatório específico, eu vou aumentar meu superaquecimento e eu vou diminuir o meu subresfriamento. Então, aqui eu poderia diminuir meu sub e aumentar ele só com a remoção, sem mexer com a válvula. Então, aqui, ó, eu estava próximo de 9, eu posso remover até chegar próximo de 5. Esse é um caso típico que você pode encontrar assim numa manutenção, quando tem um camarada que chega lá, só conhece aquele nosso amigo oriental taca-gás. O taca-gás provavelmente foi o cara que trabalhou antes de você e talvez você seja o taca-gás. E agora tu descobriu que você não precisava disso, fazendo os cálculos corretos. Fala aqui no comentário, você é um taca-gás? Você é o cara que qualquer suspeita, o ventilador tá frio, taca-gás. A correia tá cantando, taca-gás. Fala comigo, sai de cima do muro, fala a verdade para mim. Tu é o cara do taca-gás? Agora não mais, porque agora você assistiu o vídeo, agora você sabe. E melhor, você vai fazer um relatório daquele topzera para o seu cliente, mostrar para ele tecnicamente por que ele precisa de uma corretiva, remoção e tudo mais. Então, com aquela tabelinha ali, você já tem noção se você precisa abrir válvula ou fechar válvula, que não é recomendado, ou pode você encontrar um vazamento, se no caso estiver faltando fluido refrigerante, pode ser oriundo de um vazamento, ou você tem excesso de fluido refrigerante no seu sistema e aí você deve removê-lo. Então agora sem desculpa, agora você sabe fazer o superaquecimento e subresfriamento do seu spletão, beleza? Não esquece, logicamente, como sempre, você dá, ó, seu joinha, se inscrever, caso não seja inscrito, e aperta o sininho para sempre ficar por dentro. Lembrando que existe já o clube de membros para quem quiser ajudar e me apoiar, querer me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Você se inscrevendo lá como membro, você vai estar me apoiando e eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse, beleza? Espero ter ajudado. Não esquece de beber água. Um excelente serviço. Deixe seus comentários aqui. Eu espero responder o quanto antes, beleza? Até a próxima, valeu!